São 40 questões, então eu vou fazer uma por uma, vou explicar, né? Tem algumas que eu demoro mais, outras que eu demoro menos, mas é importante para a gente ir tirando dúvidas, né? Ou talvez não entendeu lá na hora de explicar o conteúdo, e agora na questão você acaba entendendo, né? Ou melhor assim. Então, a número 1 fala sobre o que o administrador é responsável, né? O administrador de um fundo de investimento. Então, todas as questões aqui são sobre fundos de investimento. Registrar o fundo na CVM, gerir os investimentos, captar recursos ou distribuir as informações. Bem, aqui o interessante é nós interagirmos, né? Então, deixa o gabarito lá no final, né? Vocês não precisam conferir o gabarito, mas qual que seria a resposta mais certa aqui que vocês colocariam? Letra A. Letra A, né? A resposta certa é a letra A. O administrador é responsável por registrar o fundo na CVM. Então, vamos corrigir sempre assim, ó. Vamos tentar todas as questões, explicar elas, as alternativas, todas as alternativas, explicar de alguma forma por que as outras estão erradas. Então, o que der para explicar, porque tem algumas que não tem lógica, então é só eliminar, na verdade, né? Mas aqui, ó, gerir os investimentos do fundo, isso aqui é a função do gestor, né? Então, para quem está com a apostila impressa, é até interessante colocar aí do lado a palavrinha gestor. Captar recursos dos investidores é uma função do distribuidor, né? Que são as agências bancárias, é o que vocês fazem. E distribuir as informações financeiras do fundo é a função, a própria alternativa já diz, ó, é a função do distribuidor, né? É ele que vai distribuir o material publicitário, distribuir o material técnico, é ele que vai distribuir as rentabilidades, é ele que vai fazer a propaganda toda do negócio para poder captar o dinheiro dos investidores. Então, a alternativa certa é a letra A. A número 2 fala assim, ó, os ativos em que um fundo de investimento investe são considerados de propriedade do banco, administrador, dos cotistas, do custodiante ou do gestor. Cotistas. Letra A. Dos cotistas? Cotista, né? Ó, se vocês estiverem com dúvidas, assim, numa questão, ou se eu falei muito rápido, é só falar que eu volto, tá? Mas vocês têm que se manifestar daí. Falar assim, Cláudio, eu não entendi, alguma coisa assim, fala alguma coisa, daí ou escreve no chat, daí eu vou acompanhando. Então, vamos lá, ó. Quem que é o dono do fundo? O dono do fundo é o cotista. Então, os ativos que compõem o fundo são de quem? Do cotista, tá certo? O banco administrador, ele não é o dono de nada, tá? O banco administrador só administra. Na verdade, o administrador, ele é contratado pelos cotistas, né? Os cotistas vão lá na assembleia, fazem a assembleia e eles que vão, se eles quiserem votar e tirar o administrador, inclusive, eles conseguem, porque a assembleia que é soberana, né? E nem do gestor e nem do custodiante. Por mais que cada um tenha a sua função aqui, mas os ativos pertencem ao cotista, tá bom? Não esqueçam disso, é importante. 3. O número de cotas de um fundo de investimento diminui em determinado dia C. Então, ocorrer desvalorização do fundo, desvalorização dos ativos do fundo, houver mais resgates do que aplicações, ou houver mais aplicações que resgates? Acho que essa nós já respondemos, né? Já. Era a letra C, se não me engano. Isso, exatamente, né? Essa aqui nós já respondemos, mas eu deixei ela aqui, né? Que às vezes a gente vê uma questão de novo e acaba respondendo de outra forma. Mas repetição, né, professor? Repetição grava. Repetição grava. Inclusive, eu expliquei de uma forma bem legal lá no vídeo. Se vocês voltarem o vídeo, a gente fez um exemplo com números lá, mostrando que quando ocorrem mais resgates que aplicações, que realmente a quantidade, né, o número de cotas diminui, tá? Não é o valor da cota, é a quantidade de cotas. Bem,
Então, e os outros não são, né? A gente já explicou lá. Qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo. 4. O número de cotas que o investidor possui em um fundo de investimento diminui quando? Ó, praticamente a mesma pergunta, ó. Só que as alternativas são diferentes, tá? Então, ocorrer desvalorização do fundo, houver recolhimento do imposto de renda na forma de come-cotas, ocorrer desvalorização dos ativos do fundo, ou ele fizer mais aplicações do que resgate. Até vou deixar na tela aqui a 3. O que vocês acham que é? O que mudou da 3 para 4? Na verdade, eu tirei a alternativa de mais resgates que aplicações, né? O que acontece com a quantidade de cotas, com as cotas, quando cobra imposto de renda? Diminui. Diminui. Isso. Então, ó. Letra B. Come cotas, ó. Quando houver recolhimento de imposto de renda na forma de come cotas, a quantidade de cotas vai diminuir. Então, a quantidade de cotas diminui em 2 casos. Quando houver mais resgates que aplicações e quando cobrar come cotas, tá? Beleza? Então, muito boa essa questão também, sobre come cotas, né? 5. A barreira de informação é utilizada para evitar possíveis conflitos de interesses entre o banco e sua empresa de administrador de recursos de terceiros, impedir que o gestor do fundo tenha acesso a informações do administrador desse fundo, preservar as informações cadastrais dos cotistas, evitando que um cotista tenha acesso a informações de outros cotistas do mesmo fundo, ou impedir que o gestor de um fundo tenha acesso a informações de empresas analisadas pela corretora de valores. Barreira de informações, também conhecida como Chinese Wall, muralha da China. É a letra A? Letra A, né? Eu acho que é a letra A também. Exatamente. Parece que todas estão certas. Esse aqui é aquele tipo de questão, né? Parece que todas estão certas, mas nem todas têm a ver com barreira de informação. Então, a única coisa que tem a ver com barreira de informação é conflito de interesses. Exatamente, né? Entre os recursos próprios de terceiros, tá? Esse negócio de acesso à informação, isso aqui está mais ligado com a questão de ética, com a questão dos princípios, com a questão do código de distribuição, né? Então, aqui, de novo, a informação não tem a ver exatamente com a barreira de informação para evitar conflito de interesse, que é por que ela foi criada, né? Então, por isso que é a letra A. A número 6, o gestor de um fundo de investimento é responsável por o quê? Captar recursos dos investidores, distribuir as informações financeiras do fundo, comprar e vender ativos do fundo ou contratar uma empresa de auditoria independente para o fundo. Comprar e vender? Comprar e vender. Show! Comprar e vender. Isso aí, isso aí. Comprar e vender. Kátia respondeu letra C também. Lá no chat, beleza? Comprar e vender. Show de bola, né? Tá? Isso aqui, ó. Captar recursos é distribuidor. Distribuir informações também, distribuidor. E contratar uma empresa de auditoria, administrador. Tá? 7. Um investidor solicitou o resgate de suas cotas antes de transcorridos 60 dias de sua aplicação e perdeu a rentabilidade acumulada. Essa é uma característica de um fundo com carência, sem carência, fechado ou exclusivo. Com carência? Essa aqui é com carência, letra A, exatamente, com carência. Não se perde, quando tem fundo com carência, apesar que tem pouquíssimos fundos com carência, e ele quer resgatar antes, e se conseguir resgatar antes, ele perde toda a rentabilidade, tá certo? Consegue resgatar, mas não tem rentabilidade. Então, isso é uma característica de um fundo com carência. O fundo fechado, né, tem a gente vai explicar agora na questão 8, tá? Considere um fundo fechado com data de conversão de... não é na questão 8, peraí, mas tem uma questão de fundo fechado. É a 12. É a 12. Deixa eu pular para 12, então, ó.
Um cotista deseja transformar suas cotas de um fundo de investimento em recursos financeiros. Para isso, deverá vendê-las a outro investidor interessado por meio de uma negociação em mercado organizado. Essa é uma característica de fundos agora fechados, tá? Então, a 12, eu dei essa pulada só porque a 12 tem a ver lá com a 7, tá? Ó, quando eu vendo para outro investidor, ou seja, eu consigo sair do fundo, mesmo que ainda que ele seja um fundo fechado, então isso é um fundo fechado, né? Agora, quando eu estou num fundo que ele não é fechado, mas ele tem carência, aí eu não consigo sair sem perca de rentabilidade. Tá bom? Essa é a diferença entre o fechado e o com carência. 8. A 8, a 9 e a 10 tem a ver com cotização. O que é cotização? É o prazo que demora para o dinheiro cair na conta ou para tirar o dinheiro da conta no caso da aplicação. Considere um fundo com data de conversão em D0 e data de pagamento em D3. Nesse caso, a contar da data de solicitação, o cálculo do valor das cotas é realizado no dia seguinte, após 3 dias úteis, após 4 dias úteis ou no mesmo dia. A, B, C ou D? Eu acho que é B. Do dia que ele converteu até o dia que ele pagou. É a D, será? Tá, meu volume está muito baixo a voz de vocês. Não, ó, pensa comigo, ó. A conversão de cotas é em D0. Então, a pergunta é, quando que vai ocorrer o cálculo do valor das cotas? No mesmo dia. Letra D. No mesmo dia. Isso, porque é D0. Seria D3, seria a resposta da letra B, né? 3 dias, se aqui em cima fosse D3, né? Ou seja, se a conversão de cotas. Mas o que é D3? O pagamento do resgate. Tá? Não é a conversão de cotas, é o pagamento do resgate, que é em 3 dias. Então, a pergunta não é sobre o resgate, a pergunta é sobre o cálculo ou a conversão do valor da cota. 9. Considere um fundo com data de conversão de cotas D0. De novo, mesma coisa. E data de pagamento de resgate D3. Nesse caso, a contar o pagamento de resgate, agora sim. Agora está perguntando o pagamento do resgate. Agora é 3 dias. Aqui está dizendo úteis, não se preocupem com úteis e corridos, que eles não vão colocar isso em xeque, porque não tem uma regra para isso, cada fundo usa a sua, né? Agora sim, ó, 3 dias. No mesmo dia não, porque no mesmo dia é a conversão de cotas, no dia seguinte não, e 4 dias também não. Tá bom? Deu para entender essa? As duas? Sim, Né? agora eu entendi. Eu. Deu, né? E a 10 também nessa linha, ó, um fundo com data de conversão em D+1. Então, converte no dia seguinte. E pagamento do resgate em D+4. Então, vai pagar o resgate no 4º dia. Nesse caso, a contar da data de solicitação, o cálculo do valor da cota, de novo, servirá de base para o pagamento do resgate, é realizado quando? E como é D+1, dia... Letra A no dia seguinte. Fechou. Exatamente. Exatamente, letra A. Parabéns. Beleza? Então, acho que esse assunto fechou, né? O assunto não é tão difícil. 11. Essa é boa. Para atender às solicitações de resgate que ocorrem em determinado dia, o que o gestor de um fundo deve fazer? Comprar ativos, vender ativos, fazer hedge dos ativos ou tomar empréstimo? B. Vender, né? Vender. Exatamente. B. Vender. Por que vender? Porque ele tem que fazer caixa para dar o dinheiro para o investidor que está lá na agência querendo o dinheiro dele de volta. Né? Então, ele tem que vender. Né? Ele vai comprar quando? Quando ocorrem aplicações, quando o investidor trouxer dinheiro. Porque daí ele precisa comprar para fazer o dinheiro render. Essa é a ideia. O 12 já foi. A 13, uma das vantagens de investir em fundos de investimento é retorno superior ao tesouro direto e mesmo a tributação.
Pode ser. Menor risco do que a poupança? Pode ser. Possibilidade de diversificação de ativos com aplicação baixa? Pode ser. Isenção de IOF no resgate? Pode ser. Mas só uma é. Qual que é uma das vantagens de investir? Tem várias, né? Letra C. Letra C, possibilidade de diversificação de ativos com baixa aplicação. Exatamente, né? Só para confirmar isso, num fundo, por exemplo, de ações Ibovespa, você está investindo em praticamente 70 ações diferentes, em 70 empresas diferentes, que você está investindo em todas as empresas que compõem o índice Ibovespa, né? E o valor inicial para entrar, acho que no fundo do Ibovespa e da Sicredi, se eu não me engano, é R$ 500, e da Petrobras é R$ 200. Então, não é assim, fora da realidade do povo brasileiro, né? Dá para encarar esse tipo de investimento. A letra A é bobeira, retorno superior ao tesouro direto, né? Uma das vantagens de investir, né? Essa não é uma das vantagens e nem que seria, pode até ser, né? Pode até ser, mas não dá para cravar isso aqui, né? E também mesmo a tributação não é porque o tesouro não tem como cotas, né? Então, assim, tá furado isso aí. Menor risco que a poupança? Não, porque os fundos não tem FGC, a poupança tem, então os fundos têm mais risco, né? E depende da classe, tem muito mais, né? Isenção de IOF? Não, o fundo não é isento de IOF, é? Se eu resgatar antes de 30 dias, tem que pagar IOF pela tabela, né? Que a Carla vai fazer para nós lá a tabela. Lembra? Ontem ela prometeu fazer a tabela do IOF. Só porque eu falei que não tinha tabela. Agora É que não precisa na prova, automaticamente eu acho que não tem. isso aí. Isenção de IOF, então, isenção de IOF, gente, é só para ações e fundos de ações. Fundos normais, os outros fundos todos, eles têm IOF, sim. Bem como renda fixa também tem IOF, né? Se você resgatar um CDB antes de 30 dias, vai ter que pagar IOF também. 14. Um investidor decidiu investir em um fundo de investimento renda fixa que aloca seus recursos em debêntures de diversos emissores e prazos, em vez de aplicar numa única debênture de uma empresa. Nesse caso, ao aplicar nesse fundo, o investidor beneficiou-se do quê? Da alavancagem do fundo, da garantia de rentabilidade superior do fundo, da isenção do imposto de renda a investir no fundo ou de um risco menor em função da diversificação do fundo. Letra D. Não sei, fiquei em dúvida. Que a princípio a ideia de diversificar é para você correr menos riscos, não seria isso? Exatamente. Não, você está certíssima, é a letra D mesmo, né? Na verdade, a ideia de diversificar é você investir em ativos de diferentes emissores e prazos, com o objetivo de correr menos riscos. Então, ele se beneficiou do quê? De um risco menor em função da diversificação, tá? A letra C não é porque fundos não têm isenção, garantia de rentabilidade não tem, né? E quando você alavanca, não é para alavancar não se diversifica, né? Para alavancar geralmente você alavanca investindo com dinheiro bem acima da quantidade que você tem e às vezes num ativo só. Então você concentra, você faz justamente o movimento contrário. Então não é a letra A. 15. Em fundos de investimentos, além da variedade, conveniência e equidade no tratamento aos cotistas, inclui-se, entre outros aspectos positivos, a liquidez, a garantia de rentabilidade, a garantia do retorno do recurso investido ou a garantia do FGC. Tá? Qual desses que é um aspecto positivo de um fundo de investimento? É a letra A, né? É a letra A, né? Liquidez.
Liquidez, exatamente. Porque o fundo de investimento tem essa característica. Se ele for D0, né, ele tem facilidade de transformar em dinheiro, tá? Os outros três eu já elimino porque tem a palavra garantia, né? Então, se tem a palavra garantia, não está certo. 16. A aplicação em fundos de investimento permite tratamento diferenciado em função do número de cotas que cada cotista possui. Menor risco que a poupança. Equidade no tratamento dos cotistas, independente do número de cotas que possui. Ou menor tributação do que a poupança. Letra C. Letra C. Isso, letra C, ó. Equidade significa tratamento igual. E tratamento igual, independente do quanto dinheiro tem, da cor da pele, da cor dos olhos, da cor do cabelo, né? Aquela coisa de não tem discriminação, tá certo? Então, letra C. Por que não é a letra A? Porque a letra A fala justamente o contrário, ó. Tratamento diferenciado em função do número de cotas que possui. Ou seja, quem tem mais dinheiro tem um tratamento diferenciado, né? Isso não quer dizer que eu sei que vocês dão um tratamento diferenciado para quem às vezes tem mais dinheiro, né? Um tratamento diferenciado não é a segmentação que a gente faz, né? Acho que tem gente com o áudio aberto. Um tratamento diferenciado é justamente a segmentação que a gente faz, baixa renda, alta renda, que é mais discriminação que isso, né? Segmentação que isso, né? Na minha opinião, é uma baita de uma segmentação, né? Você separar por carteira uma pessoa por renda, mas inventaram essa moda aí faz anos. Pois é. E ainda tem a questão que a pessoa paga uma tarifa maior por isso também, né? Sim, ainda tem isso. Então, exatamente. Mas eu quero que vocês não confundam o aspecto de que vocês separam os clientes por ter mais dinheiro e menos dinheiro com a questão da equidade, tá? Porque para os olhos da Ambima e da CVM, vocês têm que tratar os investidores todos iguais, dar as informações todas iguais para eles e eles que vão tomar a decisão deles. Essa é a ideia de equidade, tá certo? Então, aos olhos da Ambima tem que ser assim, pronto, tá? Beleza? Só para não dar confusão com a prática, que às vezes na prática a gente enxerga de outra forma, né? Bem, eu já falei que não tem menor risco que a poupança e nem menor tributação que a poupança, né? Os fundos. A 17. Oferece maior liquidez o fundo de investimento em que a conversão de cota e o pagamento de resgate ocorrem em D mais 0 e crédito de resgate em D mais 1. D mais 1 e crédito de resgate no mesmo dia da conversão da cota. D mais 1 e crédito de resgate em D mais 2. D mais 0 e crédito de resgate no mesmo dia. Qual dos casos D. que o dinheiro cai mais ligeiro na conta do cotista? Isso, beleza, letra D. Tá? Letra D. Ó, D0, né? E resgate no mesmo dia, beleza? Tá? Então, isso aqui é o que dá mais liquidez. Então, é muito interessante associar a questão da liquidez com a questão do prazo, né? Hoje, inclusive, eu vi um post muito legal sobre a questão do Christian, lá da assessor de investimento da Sicredi, lá da Vanguarda, né, de Medianeira, postou exatamente sobre isso, né? Da importância do tempo, né? De trabalhar o tempo na questão dos investimentos, né? Porque às vezes a gente só fala em risco e esquece do tempo, né? Às vezes, se você colocar que é mais rentabilidade e você tirar a liquidez da pessoa, você consegue dar mais rentabilidade. Porque um fundo D30, ele dá mais rentabilidade do que um fundo D0, tá? Porque quanto mais liquidez você quer, menos rentabilidade você ganha. É natural. E risco, liquidez, mercado e crédito estão associados. Então, essa é uma conversa bem interessante para tramar também com o associado de vocês aí na cooperativa ou com o cliente do banco, né? Dá para tramar essa conversa. Quando ele vem com o papinho lá, ó, tá rendendo muito pouco, não sei o quê, papapá, vou sacar tudo, tá? Então, você fala para ele, olha, meu filho, mas eu não quer correr mais risco? Não, não quero. Então, vamos aumentar o seu duration, aumentar o seu prazo aí, né? 18. São consideradas características de fundo de investimento a possibilidade de que pequenos investidores tenham acesso a operações mais complexas e sofisticadas do mercado financeiro e de capitais. Tá certo isso? É uma característica dos fundos? Acho que sim.
Acho que sim, né? Também acho. Número 2. A garantia de maior rentabilidade em relação às aplicações que o investidor realize isoladamente. Acho que não, né? Não. Nada é que não. garantia. Acho que não também. 3. A rentabilidade dos títulos que compõem a carteira é dividida entre os investidores na mesma proporção dos valores nominais que cada um deles aplicou. Tá? Essa Sim. também é verdadeira. Então, é a 1 e a 3. 1 e 3. Porque o cara ganha, ele ganha a rentabilidade de acordo com o valor que ele aplicou. Então, se você aplicou 1 milhão e eu apliquei R$ 1.000, é claro que a rentabilidade vai ser dividida, né, de acordo com o tamanho de cada um, né? Isso é normal, né? Isso não é discriminação. Não, então, a rentabilidade é dividida na proporção dos valores que cada um aplicou. Então, a resposta certa é a letra B de bola. O gestor de um fundo com estratégia de investimento ativa investe com o objetivo de replicar. Lembram o que é estratégia ativa? Lembram disso? É bom a gente pensar antes de olhar as alternativas. Se você conseguir lembrar, é muito mais fácil de responder a questão. Tem a estratégia ativa e a passiva. A estratégia ativa, ela tenta superar o benchmark, certo? A passiva busca acompanhar. Então, já respondi a questão, mas vamos ler elas. Replicar a composição de um determinado índice. Não. Replicar é acompanhar. Obter rentabilidade superior à do índice de referência do fundo, né? Essa pode ser a certa. Seguir a performance de um índice de referência. Não, porque é seguir, né? Eu quero superar. Obter rentabilidade superior aos índices do mercado. Não. É a letra B mesmo, ó. Tem que ser superior ao índice de referência do fundo, não aos índices do mercado, certo? É sempre comparado com o índice do fundo, com o benchmark do fundo. A estratégia ativa tem que superar o benchmark do fundo, tá? E agora vem a passiva, né? Ó. Estratégia passiva, mesma coisa. Obter rentabilidade superior do índice de referência, superar a rentabilidade do tesouro direto, replicar a composição de um índice de referência ou obter rentabilidade superior aos índices de mercado. Bem, a única que se refere aqui à passividade é replicar, né? A palavra replicar ou seguir é o que representa aqui o investimento passivo, tá? Replicar um índice de referência, tá? A outra fala em superior, que é ativo, essa aqui é superar e essa aqui é superar. Essa é bem fácil, na verdade, ficou essa questão de matar ela, né? 21. Uma das dificuldades do gestor de um fundo para replicar a performance dos índices de mercado é o quê? Então, o gestor ele tem um trabalho enorme para fazer o fundo render. E tem algumas coisas que acontecem no percurso que dificultam o trabalho dele. O que é? Cobrança da taxa de administração, impossibilidade de usar derivativos para hedge, mudança constante na metodologia dos índices ou marcação a mercado dos ativos. O que dessas 4 mais prejudica, mais dificulta o trabalho do gestor para acompanhar os índices de referência? A letra D? Não sei. Vamos lá. O que mais dificulta é a taxa de administração. Pensa comigo. Tem fundo que cobra 0,5%, tem fundo que cobra 2% ao ano, tem fundo que cobra 1% ao ano. Então, isso aí você imagina. Ele precisa fazer render para pagar a taxa de administração e ainda superar o benchmark. Então, ele tem Entendi. que trabalhar muito para isso. A marcação a mercado, na verdade, ela está ali para ajudar, né? Porque é ela que vai me dizer, porque se eu não tivesse marcação a mercado, eu não saberia quanto que teria rendido a cota de um dia para o outro. Então, ficaria mais difícil ainda de alguém... Professor, só fiquei com uma dúvida. A taxa de administração, ela é definida por quem mesmo? Bem, a taxa de administração é definida já quando o fundo é criado, né? Ótimo. Na Assembleia. A taxa de administração é decidida na Assembleia.
E só pode ser mudada na Assembleia. Tá ok. Entendeu? Inclusive, hoje eu achei um fundo de investimento, eu achei muito estranho. Amanhã eu tenho que achar ele de novo. Eu esqueci de investir nele. Estava com a taxa de administração zero. Espero que isso seja verdade, né? E é de uma empresa aí que está aí presente aí, ó. Amanhã eu quero achar esse fundo. Achei muito interessante, porque como é Eu ia comentar sobre isso, que eu recebi um e-mail falando sobre isso da Ágora. Pois é, eu não tinha visto ainda, pelo menos eu não conhecia fundos com taxa zero. Pode até ser, né? Isso é uma decisão do fundo, né? Ele pode estar ganhando na taxa de performance, né? Por exemplo, principalmente se for um fundo de ações, né? Que eu estava olhando era um fundo de ações. Então, acredito que ele ganha na taxa de performance, tá? Mas aí fica mais fácil para o gestor trabalhar, né? Com taxa zero fica mais fácil. A marca do 22. Entenderam, né? A 21. 22. A marcação a mercado, de novo, né? Em fundo de investimento. Lembra da palavra apressamento também que eu falei antes, né? Ela é opcional para os fundos de curto prazo. É o ato de atualizar o valor dos ativos do fundo para o valor do dia. É opcional para fundos de longo prazo. Ou é o ato de atualizar o valor dos ativos dos fundos pela curva de juros do dia da sua aquisição. O que é marcação a mercado? Primeiro, marcação a mercado, já vou falar para vocês anotar, ela é obrigatória para todos os fundos, então não é opcional. Então a letra A já elimina, se é negócio de opcional não tem, tá? Então a letra C também você elimina. Então eu fico com a letra B e com a letra D, você viu? Já eliminei duas. É obrigatório. A marcação é Eu obrigatória. acho que é a B. B. Aí, entre a B e a D, ficou mais fácil, porque, ó, atualizar para o valor do dia ou pelo valor da aquisição. Gente, como é que você atualiza? Agora estamos chegando no final do ano, as empresas fazem o balanço lá e contam os seus estoques. Você vai contar o valor do estoque pelo preço que pagou ou pelo valor que vale no mercado? Com esse dólar louco, principalmente, que está aí. Você vai fazer pelo valor do dia. Valor do dia. Lógico, lógico. Então, marcação significa trazer o preço para o valor do dia. Legal? Então, esse exemplo dos estoques, aliás, é uma boa analogia, né? Que é para atualizar o valor. 23. Uma característica dos fundos alavancados é o investimento em quê? Em ativos indexados pelo câmbio, ativos negociados no exterior, títulos pós-fixados indexados pela inflação ou operações de derivativos. O que é uma característica dos fundos alavancados? Letra B. D de dado? D de bola? Bem, vamos lá. Fundo alavancado é um fundo é o fundo que mais corre risco, porque como eu falei, o que é uma alavanca, né? É um negócio que você faz pouco esforço e consegue um resultado enorme. Então, é como se você tivesse R$100, colocasse R$100 num lugar para investir e você tivesse ganhando em cima de 100 mil. Mais ou menos assim. Isso é alavancagem. Se você ganhar 1%, você vai ganhar 1% em cima de 100 mil. Se você perder 1%, você vai perder 1% em cima de 100 mil. Ah, você não tem os 100 mil. Você está correndo risco em cima dos 100 mil. O único mercado que permite fazer isso, através do day trade, através do contrato de futuro, termo, opções, é o derivativo. Só o derivativo permite isso, tá bom? Então, porque se eu estou indexado ao câmbio, né, eu vou seguir o câmbio, ou para cima ou para baixo, né? Ativos no exterior é a mesma lógica, né? Inflação, cara, como é que eu vou me alavancar com o índice de inflação? Não tem praticamente como, porque na renda fixa você não perde dinheiro. O dinheiro não tem como você sair com investimento, com o valor negativo da renda fixa, né? Então, só pode ser a letra D, operações com derivativos. 24. Um fundo é considerado alavancado quando existe a possibilidade de perca superior ao patrimônio líquido,
utilizar operações com derivativos para hedge, estiver comprado e vendido em ativos de diferentes classes, ou estiver entre os 10 maiores retornos da sua categoria. Essa é fácil, não é? Não é. Não é. Letra A. Existir a possibilidade... Exatamente. Deixa eu ver que a Kátia respondeu aqui, letra A também. Beleza, exatamente. Ó. Então, como eu dei o exemplo lá, você investiu com R$100 e você está arriscando 100 mil, existe a possibilidade de você perder o quê? O teu patrimônio é R$100, tá? Existe a possibilidade de você perder além dos R$100, tá bom? Além do teu patrimônio. Então, letra A. A letra B diz assim, utilizar operações com derivativos para hedge. Cara, se parasse aqui antes do hedge, estaria certo. Mas o que é hedge? Proteção. Cara, tu faz derivativos para se proteger ou para se alavancar. Se tu fez para se proteger, fez para hedge, então tu não vai se alavancar, concorda? Que é o caso lá do agricultor que fez lá a proteção pensando com medo da queda, né? Comprado e vendido. Quem está comprado e vendido, muitas vezes, ele também não se alavanca, né? Ele está se protegendo, né? E a D não tem nada a ver. Se estiver entre os maiores retornos da sua categoria, não tem muita coisa a ver, né? Então, é assim que nós pensamos, né? Deixa eu ver com vocês, que daqui a pouco acho que nós vamos dar um tempo, né? Fazer um intervalinho. Mas eu vi que o Robson entrou aqui. O Robson, tudo bem, cara? O Robson, só queria te dar uma boa noite, bem-vindo. Boa noite, professor. Boa Obrigado noite, aí. garoto. Boa noite. Eu queria te dar os parabéns por você ter passado na prova da CPA 20, né? Foi na terça-feira, né? Foi. Obrigado aí, professor. Deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, cara. Parabéns. Então, aí, o pessoal... Que bom que você entrou também, né? Para animar o pessoal aí. Não sei se você quer falar alguma coisa. Fica à vontade aí, aproveitar o tempo. Acho que o teu depoimento é muito interessante. Sim. Nossa. Professor aí, ó, nota 10. Me apoiou muito. A mentoria que o professor fez ali um dia antes foi super válido, me ajudou muito e eu só tenho a agradecer ao professor aí e Mérito teu, cara. foi muito bacana. Eu, desde a CPA 10, também eu estudei com o professor, né, deu certo, agora com a 20, e deu certo. Então, né, a metodologia do professor de estudo é muito bacana, muito, assim, me adaptei muito, né, pelo menos eu. E, peraí, pai, dá licença. E daí eu sei que foi muito válido, valeu muito a pena. Eu só tenho a agradecer, professor, obrigado. E eu pretendo estudar para CEI agora, né? Vamos ver o curso do professor aí. Quem sabe daqui uns meses, né? Fazer a CEI. Legal, Robson. Não, muito obrigado, mas esse é o meu trabalho, cara. Você fez a tua parte muito bem feita. E como que foi a prova, Robson? Assim, você chegou lá, você ficou nervoso, caiu muita questão parecida, não caiu? Assim, eu sei que acho que sempre surge aquela dúvida, né? Aquela pressão na hora. Como é que foi esse momento ali? Questões e tal. Foi. No começo ali o coração bate mais forte, né? As primeiras questões ali, mas depois você vai pegando o jeito ali, vai ficando mais tranquilo. São questões assim muito que você não pode, você tem que prestar muita atenção, são palavras-chave ali que definem a questão inteira, né? E a Ambima está cada vez mais exigente nas questões dela, está cada vez mais assim, interpretativas, bem um nível um pouco mais acima nos anos anteriores. E a dica que eu dou é prestar muita atenção nas palavras-chave, que eles estão... Tem questões muito curtas, assim, que uma coisinha só já muda a questão inteira. Então, pegadinhas, tem que tomar cuidado. E questões de múltipla escolha, tipo 1, 2, 3, 4, tá caindo bastante. Então, assim, estude bastante essas questões aí que vai ser muito válido e vai ajudar muito nas provas, né? Prestar muita atenção nisso.
foi muito bacana. E graças a Deus, né, deu certo aí. Foi muito válido aí o esforço meu e prestando muita atenção nas aulas do professor e as dicas do professor aí. Só tenho a agradecer. E quando você começou a fazer a prova, assim, começou as primeiras questões, você sabia fazer ou já pintou algumas que você não sabia e você foi deixando para trás ou você foi tentando resolver? O que você fez com essas questões? Não, na verdade é assim, a questão, eu tenho uma metodologia, eu não volto atrás para trocar a questão. Eu decido na hora ali, se eu sei, se eu não sei, eu já coloco uma próxima que eu acho que sei ali, e depois eu não volto para alterar, porque já teve provas minhas, assim, que não da certificação, né? Nunca refiz ela, mas outras provas de concurso, enfim, experiência com provas, e eu sempre, quando voltava, alterava a questão e errava. Então, né, desde a 10, não alterei, agora fiz a 20 também, não alterei. As que eu estava em dúvida, eu marquei elas, mas eu não alterei. Então, eu marquei, assim, várias delas que eu estava meio assim na dúvida, mas eu não alterei. Então, eu acredito que isso aí também me ajudou, né, na aprovação aí. Bom, essa é a minha metodologia de estudo, né? Eu particularmente, eu não altero. O que eu decidi na hora ali, eu já eu decido na hora e pronto, já finalizo a prova. Claro, eu volto atrás, dou uma olhadinha nas questões, mas não altero. Dou uma lida, ver se está tudo marcadinho certinho, né? Uhum. Mas assim, a questão que você não sabe, realmente, você não sabe, quem tem essa opção também é bacana marcar, né? Lá como não sabe, né? Tem uma opção de você marcar e depois você voltar e não responder ela na hora e depois você voltar e responder ela. Também é uma metodologia. Você resolver primeiro as mais fáceis, né? E depois vir para as mais difíceis. Então, cada Você um responde a trabalha D, né? Quando você não sabe, você responde D de Deus. Segura na mão de Deus. Já. Desse jeito. É isso aí, isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta pro Robson, pessoal? Fique à vontade. Parabéns, Robson. Obrigado aí, Carla. Obrigado. Parabéns, sucesso. Parabéns. Parabéns, Obrigado, Andressa. Robson. Parabéns. Obrigado, gente. Tirou eu torço por o vocês. peso nas costas? Tirei. Agora, vai passar o final do ano leve. Né? Eu fiquei pensando, se eu não passar, eu vou passar o ano meio assim pesado, né? Agora eu estou na expectativa para tirar o peso semana que vem das minhas costas. A gente nem sabe o que é o pior, se é a frustração de reprovar, então, né? Ou se é pagar de novo os 500. Quando eu fiz a minha CPA 10, que faz muitos anos atrás, eu passei de primeira, mas tinha muitos colegas meus, principalmente do Bradesco, eles tinham reprovado várias vezes. Então, assim, é muito frustrante mesmo quando você reprova e você tem que ficar pagando, e não é barato, né? Verdade. Então, fazer assim, passar... e dói no bolso, né? E verdade. Que legal, Robson, parabéns mesmo. Obrigado, Carla. E vai dar tudo certo para vocês também. Vai, se Deus quiser. Amém. Né, com as aulas do professor aí, vocês vão passar direto. Porque, quer ver que quando você vai finalizar a prova lá, o coração acelera, hein? Quando você vai lá encerrar a prova. Aí o coração já vai a 100 batimentos, 120. É pior você finalizar a prova quando você recebe um e-mail, né? Nossa, você não sabe se abre ou não. Aí você fica mais tranquilo ainda, mais feliz ainda. Quer ver quando você vai finalizar a prova lá, aí você fala, você acha, agora vai sair o resultado, né? Aí você clica em encerrar, dá um confirmar, aí cai no questionário, você tem que responder o questionário. Aí o coração acelera mais ainda. Aí responde o questionário e sai o resultado. Mas assim, no finalzinho ali dá uma emoção. Ele sai na hora, Robson? Eu sou tão atrasada, eu sou tão antiga que o meu vinha por e-mail. Não, o meu CPA 10 veio na hora também, o resultado. Agora sai na hora. É que o meu faz muito tempo, gente. Ai, o meu também. O meu tinha que esperar um tempão, vinha um e-mail, você tinha que abrir o e-mail lá, e daí aparecia, você acertou tantas e tantas, né? Isso é para quem fez há mais de uma década, Carla. Porque é a minha segunda renovação agora que eu tô fazendo a 10.
Não, mas sai na hora. Agora a emoção é na hora. O e-mail continua vindo, mas ele só vem com o detalhamento, né? 15 dias depois, Carla. Mas o resultado percentual sai na hora. Uhum. Ah, que legal, né? Então, vocês vão fazer... Dá pra chorar. Quanto que é, Robson, que você fica ali na hora de dar o ok? Deve ser terrível mesmo. Infarta ali mesmo. Vou falar agora pra você. Você decide assim, agora eu vou encerrar a prova. Aí você clica, o coração vai a 1000. Aí você fala, vai ser resultado, não sai. Daí sai, aí você tem que responder o questionário. Acho que 15, 20 perguntas lá, bem só de como foi a prova, como é o material, tudo certinho, né? E daí depois sai o resultado. Mas ali as questões para você responder é 1 minutinho no máximo, é bem facinho, assim. Aí você responde, já saiu o resultado. Bem isso que eu ia perguntar. Desculpa, Adriana. Eu demorei 1 hora e 50 por aí. 1h50 eu gastei. Aí até ali finalizar a prova, responder ali 2 horas. Responder, finalizar mesmo. E mas para fazer a prova é 3 horas? Não, 2h30, Adriana. 2h30, né? Uhum. Mas tem tempo hábil. Tem, assim, mesmo fazendo devagar, tranquilo, sem se apavorar, você ainda sobra um pouco de tempo. Para mim, então as piores questões é essa que você falou, que é as alternativas múltiplas ali, né? Qual que tá certa? 1 e a 2? Para mim, são as piores questões que tem essa. Você falou que foi o que mais caiu, né? Foi. A Ambima ela tá caindo, tá jogando essas questões assim para valer, porque eu falo das questões das 60 ali, eu acredito que umas 25 era desse jeito. Umas 25, não, 25 não, umas 20 a 25 por ali. Você tem que saber mesmo, né? Porque confunde muito essas, então tem que saber mesmo para poder responder, né? Muito fácil. Sim, exatamente. Mas, assim, tem que ter, igual eu falei para vocês, tem que estudar, tem que ler com muita atenção a questão, porque é uma palavra-chave lá já muda. Questão de média, desvio padrão, conceito de desvio padrão, caiu. Né? Então, lá, qual que é o conceito? Daí o desvio padrão, média, distância, aí 2 pontos. Aí você tem que prestar muita atenção, porque são questões bem parecidas. Assim, você joga lá 4 alternativas e é muito parecida entre elas. Daí, se você não prestar atenção realmente ali, você marca errada. Mas é desse jeito. As questões são assim. E tá cada vez mais puxado. Você lembra de alguma coisa? Mas, assim, que caiu? Eu lembro. Essa questão, lavar dinheiro sempre cai, né? Lavar dinheiro é de praxe. Questão, assim, que eu me lembro de cabeça, fundo de investimento caiu bastante. Então, a dica é estudo bastante fundo de investimento. Tributação em swap caiu, né? Tributação em swap caiu. Tributação em fundos de investimento. Então, assim, tributação tem que estar na ponta da língua. Caiu previdência privada, caiu 5 questões de previdência privada a respeito, né? Sobre portabilidade, sobre imposto de renda, questões de imposto de renda, quanto que é incidente, né? E deixa eu lembrar, as questões de sistema financeiro nacional, para mim, caiu bem poucas. Caiu, acho que, 3 questões de sistema financeiro nacional. E gestão de risco, caiu bastante, caiu 6 questões, se eu não me engano. 6 questões de gestão de risco, mensuração e gestão de risco. Que daí caiu desvio padrão, moda mediana caiu, índice trader, índice Sharp. Deixa eu lembrar, qual questão mais que caiu a respeito? Uma questão que caiu, que acho que cai em todos, inclusive acho que todos vocês já fizeram, inclusive foi comentado aqui, é aquela questão da lavagem de dinheiro do rapaz da banca lá, que ele pega e recebe, ele vai lá e deposita os valores em notas pequenas. Então, caiu essa questão também, idêntica. Caiu essa questão. No curso. Foi. E aqui que eu me lembro, eu acho que é isso, mas as outras questões são, assim, questões que eu não tinha visto, assim, eu só vi, assim,
algumas, poucas questões assim, que eu me lembro de cabeça. Mas foi as a questões são Gabriela que semelhantes trouxe, entre o curso do professor também. foi a Gabriela que trouxe a questão da banca de jornal. Daí a gente abordou aqui na aula. Não sei se a Gabriela está aí. Foi a Gabriela que trouxe, agora que eu me lembrei. Mas, sim, estude bastante, né? O fundo módulo 4, 5 e 7, acho que é o que mais cai na prova, então foco aí que vai dar tudo para todo mundo. Tá bom, legal, Robson. Muita coisa semelhante. A prova, assim, aqui, o pessoal aqui do grupo aí vai, bastante gente vai fazer no dia 15, semana que vem, ou no meio de semana, como é que é? Eu vou fazer no dia 18, sexta-feira. Boa sorte, Adriana. Obrigada, vou precisar. Acho que eu vou te levar no bolso. Essa é boa. Para mim, vai ficar só para o ano que vem. Esse ano eu só vou renovar a minha 10. Tem que estudar mais. Estou bem enferrujada, faz muito tempo que eu estou trabalhando paralelo ao banco, não com os produtos, então eu estou bem enferrujada mesmo. Legal. Então, eu não tive muita escolha, não. O Sicredi está marcando a prova e está mandando ir. Exatamente. O Sicredi está cobrando muito forte, né? Eu já tenho agenda fechada para vários cursos, para vocês terem uma ideia, para julho e agosto do ano que vem, para o Sicredi. Então, eles estão cobrando muito forte mesmo. O professor ficou exclusivo do Sicredi. Tô vendo. Isso é bom. Não, mas é bom, tem bastante Sicredi. Mas eu não dou curso só para eles, né? Mas é que eles mais demandam, porque até pelo tamanho, né? Mas a gente... É importante, quer dizer que eles se preocupam muito com a qualidade, né, do atendimento. De ter profissionais certificados, né, mais competentes ali nesses produtos, né? Isso, exatamente. Tá fazendo a diferença. E o Robson, eu fiquei muito tempo fora, né? Eu trabalhei com consignado, depois eu trabalhei com adquirente, então fiquei muito tempo fora do mercado mesmo, dentro do banco mesmo, né? Trabalhei sempre mais externo, então eu estou muito enferrujada. Uhum. Então tá, Robson, mas isso vai dar certo, Carla, não se preocupe. Obrigado por você ter vindo, não sei se você quer ficar com nós, está convidado, se você quiser sair também fica à vontade. Obrigado pelo teu depoimento, acho que contribuiu muito, né? O Robson, quando veio para mim, veio para mim, ele já me conhecia, mas você estava estudando, acho que sozinho ou de outras formas, né? Não sei, você estava estudando... Estava estudando sozinho. E daí o Robson começou a entrar em contato comigo, mas demorou até que ele decidiu, falou assim, não, peraí, agora eu vou fazer, né, Robson? Cara, e aí foi, e ó, em 30 dias praticamente resolveu a parada, então foi muito legal. Foi em 30 dias. Legal. Eu fiquei muito feliz por você, por ter participado dessa jornada, mas... foi uma jornada bem interessante, porque você, em 30 dias, conseguiu executar ela. Não é, ontem eu falava disso, não é todo mundo que consegue. Bacana teu depoimento, obrigado. Show de bola. E eu, igual eu falei pro professor, dei o curso do professor, uma que a primeira vez quando eu fiz a 10, né, eu já gostei pela prestatividade que o professor tem, na hora que eu tenho uma dúvida, eu mando lá, o professor responde, às vezes dou uma ligada, o professor atende e responde na hora. Então, eu já comprei o curso tanto da 10, depois da 20, por isso, né, que esse apoio que a gente tem com o professor aí no momento que a gente precisa, né, isso faz toda a diferença. Obrigado aí, professor. Obrigado você, Robson. Então, tá bom, cara. Nós vamos seguir aqui estudando, né, tá todo mundo aí... esse era o nosso intervalo, pessoal, então quem aproveitou para ir no banheiro foi bem os 10 minutos do intervalo, agora a gente segue normal, ou vocês querem parar, vocês que decidem, tá? Mas se não, a gente continua, né? Normalmente aí, acho que foi válido a entrada do Robson também, né? Que sempre é bom. Posso continuar, Kátia? Então tá bom. Vamos continuar, Pode. então. Acho que vamos seguir em frente aí, a gente estava indo bem no simulado aí, né? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar com vocês de novo aqui.
É isso aí, pessoal, né? Isso aí é a vida real, né? Olha só, é bom ter uma interação assim, porque isso aí mostra como que é na prática, né? Então tem muita coisa semelhante que a gente vê aqui, que a gente vive aqui, que a gente fala aqui, né? E é uma questão que a gente precisa entender o conteúdo e dominar os nossos medos, né? Basicamente, duas coisas nós temos que fazer. Isso tá sempre, eu sempre tenho falado muito disso. E no fim vai dar certo. Vai dar muito certo. Eu parei na 25, é isso? É, né? Sim. Isso aí, professor. Bora lá, então. A taxa de administração de um fundo de investimento é o valor cobrado. Então, de novo, a taxa de administração. Justamente ele falou que caiu bastante fundos e nós estamos exatamente no módulo de fundos. Então, é uma taxa cobrada pelo serviço de gestão profissional apenas, pelo serviço de custódia dos ativos de gestão profissional apenas, por todos os serviços para viabilizar a sua distribuição ou por todos os serviços para a sua operacionalização. Qual vocês acham que é certo e por quê? Gostou? E por quê? Nenhuma. Oh, a Fabielle voltou. Ô, Fabielle, tudo bem contigo? Voltou? Tá tudo certo? Deixa eu ver. Tudo certo? Eu não estou vendo aqui. Oi, sim, agora sim. Tá tudo certo, né? Sim. Tá bom. Tá, ok, obrigada. A gente fez um bate-papo com o Robson aí, mas já está voltando aqui, então, ao normal. Então, a resposta da 25, a certa é a letra D. Por que a letra D? Porque a taxa de administração, ela é a receita do fundo e ela serve para cobrir todas as despesas, né? Não só apenas as do gestor, não só apenas do custódia e não só de distribuição. São todas as despesas. As despesas também do administrador, né? As despesas fixas do escritório, que tem que ter um escritório, uma secretária, um site, né? E tudo isso mais é a despesa do fundo, tá bom? Então, por isso que é a letra D, beleza? Não é só para uma coisa, é para tudo. 26. A taxa de administração em um fundo de investimento essa aqui também é muito interessante, essa questão aqui. Cai na prova direto. A taxa é uma taxa fixa ou uma taxa variável? Ó, já viu que quando começa assim as perguntas, a gente já tem que definir na cabeça da gente. Ó, dá para eliminar duas. Concorda? Então já tem que ver se dá para eliminar duas. Qual que eu vou eliminar? É uma taxa fixa, a taxa de administração, ou é uma taxa variável? Variável quer dizer, ela oscila de tanto a tanto, ou ela é 100%, 50% do CDI? Como é que é a taxa de administração? Fixa, né? Exatamente, é uma taxa fixa, né? A gente falou antes lá, né, que ela é... Só pode ser mudada em outra assembleia, né? Isso, exatamente. Então, agora ficou fácil, né? A letra B e a letra D eu elimino, fico entre a e a C, né? A Kátia já falou que é a letra C, então vamos direto na C. Taxa fixa expressa em percentual ao ano. Exatamente, expressa ao ano e deduzida diariamente do valor da cota. É isso mesmo, tá? Por que não é a letra A? Porque a letra A diz assim, ó, deduzida mensalmente, tá? Então, tomem cuidado. É bem o que o Robson acabou de falar, né? São questões assim que derrubam a gente. A gente precisa ler muito bem, porque uma palavra pode fazer você errar. Então, tem que ler até o final e pensar bem na hora de responder. Letra C, exatamente, tá bom? O valor da cota é deduzido diariamente, né? Todo dia é calculado e deduzido. Em um fundo de investimento, a taxa de performance agora é cobrada dos cotistas quando? Somente quando a rentabilidade do fundo supera um indicador de referência, independentemente de a rentabilidade do fundo superar o indicador de referência, semestralmente quando a rentabilidade do fundo for superior à média dos fundos da sua categoria, ou mensalmente quando a performance do fundo for positiva. Qual que é a certa aí nessa? A Kátia falou que é a C, semestralmente quando a rentabilidade do fundo for
superar a média dos fundos da sua categoria. Ou A. Eu ia falar, né? Não é a média dos fundos da sua categoria, né? Ela tem que superar o índice de referência, né? Eu acho que é a letra A mesmo, né? 27 é a letra A, exatamente. É a letra A. Achei que eu estava comendo bola, mas não é a letra A, tá? Por que não é a letra C? Apesar de estar semestralmente, que é o período de cobrança da taxa de performance, mas não é a média dos fundos da sua categoria. Ela tem que superar o índice de referência do fundo, né? Aí a letra B, ela não é porque, independente da rentabilidade superar, não, né? Tem que superar, então está errado. E mensalmente está errado na D também, porque é semestralmente, tá bom? Então, por isso que tá. Então, essa daí dá para se confundir, né? Dá. Você vai direto no semestralmente, você pensa, opa, é isso aí, né? Não, exatamente, né? Até eu, quando a Kátia falou C, eu também olhei rápido, eu falei, eu acho que é a C mesmo. Eu falei, mas esse negócio, daí eu olhei no final aqui, né? Falei, não, mas não tá legal. Então, essa aqui é uma questão que dá para se confundir. Mas aí a gente começa a analisar, começa a pensar, não, peraí, ele é cobrado somente quando, e daí quando supera o indicador de referência. Não, e daí acerta que a letra A não tem a desgramada da palavra semestralmente, né? Isso que piora a situação, né? Mas a letra A não está errada, né? Por causa que não tem o semestralmente, né? Ele não está pedindo isso. Mas bacana a discussão aí, né? Espero que vocês tenham compreendido do porquê que é a letra A e por que não são as outras. 28. Um fundo de ações aplica o quê? No máximo 60... O que um fundo de ações aplica? Não vou nem olhar as alternativas. Essa tem que saber. Não tem que... O que um fundo de ações aplica? No máximo ou no mínimo? Kátia está falando letra A, letra A. Nossa. Não, Kátia, acho que não. O mínimo. Isso. É no O mínimo, mínimo né? 167. Mais de 67, né? Dado com máximo e mínimo. É no mínimo 67. Ou seja, é mais de 67, beleza? Exatamente. A letra B e D é bobeira, né? Mas a letra A e a letra C, de novo, para confundir, tá? Então tem que ser... Aliás, todas as classes de fundo, elas têm um percentual mínimo, ou seja, é dali para cima. Ou é 67, ou é 80, ou é 95. A maioria deles é esses 3 percentuais, tá bom? Referenciado é 95, renda fixa é 80, cambial é 80, ações é 67, tá? Esses são os mais conhecidos. O FIC é 95, né, que não é uma classe, mas é um tipo de fundo, né? O FIC é 95. Os dividendos é 95. Olha só, quanta coisa semelhante, né? Nós pegar todos os 95 e os 80 e colocar numa lista, dá um monte, né? Só tem o FIP que é 90, né? O FIP é 90, mas daí você deixa o FIP separado, né? Tá vendo? Ó, aos poucos vocês vão pegando os esquemas dos percentuais também. Falando em percentual, já respondi a 29. Os fundos de renda fixa aplicam no mínimo 80, 67 e 95. 80, né? 80, certo? Como só tem um 80, essa aqui está muito fácil. Eu até vou mudar essa questão. Está muito fácil, né? Tem que colocar mais um 80 aqui para complicar, né? Mas ficou fácil. Agora, se tivesse outro 80, o que ia definir ia ser essa sequência aqui, ó, tá? No que o renda fixa aplica? Ué, em títulos de renda fixa pré ou pós, né? Não é verdade? Tá certo? Eu poderia colocar aqui 80% em ações, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Nossa, daí é para pensar. 30. O percentual do patrimônio investido em ativos que sejam relacionados direto ou indiretamente à variação dos preços da moeda estrangeira para um fundo cambial. Deve ser no mínimo. De novo, percentual. Enrolou, mas no fundo é fundo cambial. Eles querem saber o percentual mínimo. Vocês sabem? Percentual mínimo é 95, 67, 80 ou 51. Fundo cambial e renda fixa é 80.
95, 90. O fundo cambial e renda fixa é 80, beleza? 67 é ações e 95 é o referenciado, tá? 95 é o referenciado e o FIC, que tem essa regra, na verdade, né? Beleza? Aquela tabelinha lá que eu falei para vocês, não é que eu queira ser chato, mas eu acho que vale a pena a gente fazer ela, né? Quem vai fazer a prova semana que vem, mas quem não vai fazer também, aproveita e dá uma, né? Pega aí uma caneta e um papel, ó, e faz ali, escreve assim, ó, renda fixa, RF, 80, né? Referenciado, 95, ações, 67. Vai escrevendo com a tua mão, com a tua caligrafia. Cara, isso tem um poder incalculável, cara, no cérebro, tô falando. Incalculável. Você não faz ideia. Aí, professor, eu aprendo muito, eu gosto muito desses simulados que são comentados. sim. Como você faz agora. Você responde, comenta a resposta. Eu aprendo, eu absorvo bem mais dessa forma. Sim. Simulado comentado, claro. Porque daí você... Que é o que eu estou fazendo ao vivo. Eu estou comentando a questão. E isso é muito bom. Só que... porque daí você já consegue identificar onde você ia errar na resposta e o porquê que você ia errar, né? Exatamente. Então, eu quando estudei para CPA 10, falar bem a verdade, eu só estudei o simulado, eu não li a apostila. Sim. Tem muita gente que faz isso. Muita gente só estuda por simulado, na CPA 10. Só que não está dando mais, viu, Carla? Não, tá dando, Não, mas com certeza, né, professor? Até porque a 20 você tem que entender muito mais. Então, tem algumas coisas que no simulado não tem. Então, é por isso mesmo que é muito válido fazer o curso, né? Você, como você falou antes, né? Você está fora do mercado ali, faz tempo que você fez a prova. Realmente, né? Quando eu fiz também, você fazia simulado e pronto, né? Mas agora não está mais dando conta, não, só fazer simulado, né? Eu, inclusive, eu tô louco para fazer uma plataforma de simulados. Eu quero ver se alguém faz isso para mim, mas aqueles simulados, igual da Top Invest e tal, que eu sei que isso aí dá para fazer, né? E eu quero ver se uma empresa que eu consiga fazer isso. Só que daí, por outro lado, também não é só isso que resolve o problema, né? Não, com certeza, professor, até porque é muito extenso o material, né? É muito material, não tem como você se basear só pelos simulados, porque vai ter sempre alguma coisa que não vai ter ali que você vai perder. Então, toda essa forma de estudo dentro da plataforma ali da apostila é bem bacana mesmo. Daí você faz assim, ó, você termina de preencher esse quadro e repete. Daí vem o segundo grande milagre da aprendizagem, que é a repetição que a gente falou, né? Então você faz hoje um quadrinho, amanhã você faz de novo, depois amanhã você faz de novo. Aí vem o milagre da repetição, que é a mãe das habilidades. E isso começa a ficar gravado no teu cérebro. Quando você vai fazer o simulado, que é o que a Carla está falando, você vai lembrar. Então, o fazer a repetição não é porque você não faça o simulado. Não, é justamente que um complementa o outro. Daí fica bem interessante. Porque se a gente ficar só lendo a apostila e daí tentar fazer o simulado, não funciona mais assim, né? O estudo se tornou muito mais abrangente. Hoje eu Professor, finalizei... Opa, fala, Robson. dá mais um comentário referente à prova, uma dica bem bacana para passar para eles aí. Quando for fazer a prova, com o rascunho lá, descrever todos o que você sabe nesse rascunho, que na verdade fala que é uma cola legalizada. Você escreve tudo que você pode esquecer, eventualmente esquecer durante a prova. Você escreve lá tudo que você sabe, e durante a prova isso vai te ajudar. Porque às vezes você começa a ler uma questão, você já está na 10ª lá e você acaba esquecendo. Então, se você descrever ali, por exemplo, aquela tabela da classificação dos fundos lá, que tem a classe, a subdivisão, né, critérios, e investe em, e o benchmark. Aquela tabelinha do professor ali é bem válido, decorar ela e chegar lá no dia, descrever essa tabelinha e descrever mais coisas que vocês sabem. Isso vai ajudar muito durante a prova. Isso aí, Robson. Obrigado.
Exatamente. Essas são formas que nós temos que desenvolver para cada vez acertar mais questões. Show de bola. Segundo a classificação da Receita Federal, agora vem tributação, ó, os fundos de curto prazo. Então, aqui é aquela classificação, né, abaixo de 1 ano, acima de 1 ano. Então, os de curto prazo não são obrigados a marcar a mercado sua carteira de títulos, tem um prazo médio da carteira de títulos menor ou igual a 365 dias, tem alíquota de come-cotas de 15%, ou tem prazo médio da carteira de títulos menor ou igual a 60 dias, tá? Qual que vocês marcariam? Sinceramente. Vamos ver a Kátia. A Kátia marcaria D. Mais alguém? Não? Cadê a Kézia? A Kézia tá quietinha hoje. Eu acho que a D também. Tô aqui. Ah, professor, hoje eu tô mais tranquila. Hoje eu fui fazer... Essa semana tava meio complicadinho, sabe? Eu fui fazer exame do Covid. Nossa, tenso. Mas hoje saiu o resultado negativo. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Meu pai também fez. Estava em casa, em home. Ele ligou hoje, estava apreensivo. Meu pai também deu negativo. Mas que bom que é. Mas eu tava bem ruim essa semana, bem ruim mesmo. Fiz as aulas, teve uns 2 dias aí que eu vou ter que refazer de novo, que não processou direito, minha cabeça estava muito ruim. Mas graças a Deus já tô melhor hoje. Aliás, antes de responder essa questão e aproveitando, a gente já está juntos aqui há vários dias, né? A gente nem falou desse assunto, mas acho que vale a pena. Eu como converso com muita gente, conheço muita gente, vou falar uma coisa para vocês, e eu sempre falo isso, e para vocês eu não tinha falado ainda, cancelem tudo que vocês têm em mente de fazer final do ano em termos de aglomeração. Não vão em festa, não promovam festa, levem a sério esse negócio, tá bom? É verdade, professor, é verdade, porque, olha, tá bem complicado. Estava falando isso hoje com a minha colega, porque, na verdade, esse Covid faz um tempo que está aí, mas parece que agora é muito mais próximo, porque eu tô com um monte de gente muito próximo a mim infectado. Então, antes a gente só ouvia falar das pessoas que estavam infectadas, agora parece que está tão próximo, né? Exatamente. Então, agora... É isso aí. A nossa família. Então, agora chegou para nós. Então, se liga, ó. E daí o que... É verdade, lá na agência nós estamos com... Era eu e mais 2 que nós fizemos exame. 2 positivou, eu não. Mas, assim, eu tive sintomas bem ruins mesmo, sabe? Mas, assim, mas aí acaba... O estado emocional também abala um pouco, porque você já fica, né? A gente que tem filho em casa, minha filha tem problema de asma, então você já fica a 1000, né? Então é bem complicado mesmo. Na verdade, é muito medo de você passar para as pessoas que você ama, né? Sim, exatamente. É bem isso. A gente não se importa com a gente, mas sim com os filhos, né? Passar para... Beleza. A Adriana está relatando aqui que o esposo já teve há 40 dias. Então, gente, eu só queria deixar esse recado, tá? Cancela, gente. Vocês são pessoas formadoras de opinião. Cancela. Eu sei que tem gente se encontrando, tem gente que vai fazer festa, Réveillon, Natal, e não tá nem aí com a paçoca. Mas eu acho que é bom nós ficar ligados. Se cuidou até... Não é o momento, né, professor? Não é o momento. Né? Ah, mas é Natal. Natal tem todo ano. Se você não quiser que seja o último, você cuida, né? Eu fui igual, eu tive todos os sintomas. Eu tenho todos os sintomas sempre, porque eu sou muito doente. Eu tenho asma, tenho bronquite, tenho rinite, sinusite, tudo. E eu tive todos os sintomas também. Eu fui no médico, eu não cheguei a fazer exame, porque ele falou que se eu tivesse Covid, eu tinha morrido. Porque eu tava com uma pneumonia muito grave e uma sinusite crônica. Então a gente fica realmente muito paranoico, né? Quem tem esse problema respiratório, igual eu também tenho, né? E também tem problema de gástrico, na verdade, refluxo, que dá falta de ar, que é N coisas, daí embola tudo e vira um troço.
Mas vamos lá, pessoal. Eu só fiz isso. Hoje, agora que eu percebi, né? Tirando que o Robson chegou, nós estamos só aqui. Eu estou aqui na casa das 7 mulheres. Tem mais do que 7, né? Mas eu estou o bendito fruto hoje aqui, eu acho. Deixa eu ver. Se deixar, a gente pega o chimarrão. Hoje só veio as meninas, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que a conversa está boa, né? Está fluindo bastante. Mas é verdade. Nada contra, né? Fui eu que puxei, inclusive, a questão do Covid, mas é porque é importante. Eu dou muita importância. Então, fica o recado. Mas vamos lá. Segundo a classificação da Receita, então, a resposta certa aqui, e olha, aqui dá para fazer confusão de monte. Por quê? Eu vou falar de novo. A resposta certa é a letra B, tá? Letra B por quê? Porque aqui eu estou falando da Receita Federal, ou seja, de imposto. Imposto é menor ou igual a 365 dias. A letra D se refere àquela classe de curto prazo da CVM. Então, se tivesse CVM aqui, seria a letra D. Mas não tem nada a ver. O que é um fundo de acordo com a CVM de curto prazo? Que tem carteira menor ou igual a 60 dias e os títulos que têm vencimento até 375 dias, certo? Lembram disso? Tá? Então, daria para confundir, mas não é porque eu estou falando de imposto. A letra C não é porque o come cotas do curto prazo é 20, né? E a letra A está dizendo que não são obrigados a marcar mercado, que eu já disse que todos são, né? Então, beleza. 32. Nos fundos de renda fixa longo prazo, na classificação da Receita, o come cotas incide de quanto? Longo prazo, classificação da Receita. Eu quero saber o come 20. Cotas. Longo prazo. Longo prazo. Não, longo prazo. Longo prazo é? É 15, semestralmente, né? Semestral ou anual? Semestral? Isso, maio e novembro, né? Semestral. Maio e novembro. Isso. Letra A, 15%. Não é 20% e não é anual. Então, também dá para fazer confusão, né? Por causa do percentual ou por causa da questão do período. 33. Nos fundos de curto prazo, qual que é o come cotas? 33. Semestral, 20. 20%. Agora, a letra C, semestral, 20%. Beleza? Nos fundos de ações, não há come cotas. O come cotas é de 20, de 15 ou de 15? Aqui, anual, semestral, qual que é a resposta certa? Fundo de ações. Não há come cotas. Não há come cotas. Perfeito. Ações e fundos de ações não tem come cotas, tá bom? 35. Em um fundo de investimento, a responsabilidade pelo recolhimento de IOF é de quem? Quem recolhe o IOF? E o imposto de renda também. Gestor? Cotista, gestor, administrador ou custodiante? Administrador. Sempre o administrador. Tá? Ele é o responsável pelo recolhimento. Recolher é uma coisa, pagar, quem paga é o cotista. Mas quem recolhe, quem transfere o dinheiro do cotista para o governo é o administrador. Tá bom? 36. Entre as alternativas de investimento abaixo, não ocorre a cobrança de IOF para resgates de aplicações em prazos inferiores a 30 dias nos fundos de ações, fundos multimercados, fundos cambiais ou de renda fixa. Qual desses fundos, se resgatar antes de 30 dias, não cobra IOF? A? Isso, letra A, fundo de ações. Fundo de ação. Exatamente, letra A. 37. A principal diferença entre fundos da classe dívida externa e offshore é, você estudou também, né? O primeiro, que é a dívida externa, investe principalmente em títulos de dívida do governo brasileiro negociados no exterior, e o segundo investe em títulos de dívida emitidos por empresas brasileiras ou estrangeiras que são negociados no exterior de diferentes países. Essa aqui é quase as questões que o Robson estava falando, só falta 1, 2, 3, 4 para complicar mais ainda, né? Esse que cansa mais de ler. B. O primeiro investe em ativos da dívida do governo brasileiro negociado no exterior e o segundo investe em títulos
de dívida emitido por empresas brasileiras ou estrangeiras que são negociados somente no Brasil de diversos países. Está parecendo tudo muito igual, está tudo muito confuso na minha cabeça. Eu não estou entendendo nada. É complicado, né? Dá as palavras-chave para a gente eliminar aí, professor. Bem, a letra A e a letra B, vocês acharam alguma diferença? Não, estou brincando. A letra B tem uma coisa errada aqui, ó, tá? São negociados no Brasil, né? Não, são negociados no exterior, tá? Então, não são negociados no Brasil, beleza? O primeiro é uma forma de investir no exterior, né? Porém, é necessário abrir uma conta em um banco lá. Não, cara. Tanto um como o outro, o gestor está no Brasil, então você investe, não é necessário. Então, a primeira parte está certa, a segunda parte está errada. Investir no segundo, no caso offshore, não é similar a investir no Tesouro Direto aqui no Brasil. É similar, sim. Offshore é exatamente investir em títulos públicos de outros países, tá bom? Dívida externa é investir em títulos da dívida brasileira lá fora. Então, resposta certa, a letra A, né? Que é o que está dizendo aqui, ó. Dívida do governo brasileiro negociado no exterior e o offshore, títulos de várias empresas brasileiras ou estrangeiras negociados no exterior de diferentes países. Essa é a ideia. Beleza? 38. Essa era difícil, né? 38. Benefícios do FDIC para quem cede os direitos creditórios. Diminuir o risco de crédito e liberar espaço no balanço, aumentar o risco de crédito e liberar espaço no balanço, diminuir o risco de crédito sem liberar espaço no balanço, aumentar o risco de crédito sem liberar espaço no balanço. Qual que é a certa? A certa é diminui espaço para o risco de crédito e libera espaço no balanço, porque o FDIC ele compra os direitos creditórios, que é o contas a receber dos bancos, né? Ou das instituições que fazem isso. E aí, com isso, para quem cede, que é o banco que vendeu, abre espaço no balanço e diminui o risco de crédito, porque o FDIC assume a cobrança a partir dali, tá? O que é um FDIC? É um fundo de investimento em direitos creditórios. Para ser um FDIC, ele tem que ter mais de 50% da carteira do patrimônio líquido investidos em direitos creditórios. Essa é a ideia. 39. Os fundos imobiliários, FII, destinam-se ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, tais como construção de imóveis, aquisição de imóveis prontos, e esses fundos devem distribuir quanto dos dividendos? 80% das cotas aos investidores, 90%, no mínimo 95% do lucro aos investidores, ou no máximo 95% do lucro aos investidores. O que eles têm que distribuir e qual é o percentual? Os fundos imobiliários. Vocês caíram? Não, né? Tá todo mundo aí, né? Tentando aqui pensar. Ah, vocês estão pensando? Eu acho que é assim, professor. Achei que vocês tinham caído a conexão. A Kátia está falando que é a C, exatamente isso. No mínimo, também acho que é assim. 90, isso, exatamente, tá? Então, essa é outra regrinha aí dos fundos, né? 95% no mínimo do lucro vai para os, ou seja, a maior parte do lucro fica para os cotistas. E para terminar a brincadeira, um FIP, né? Que é um fundo de investimento em participações, que é aquele fundo de renda variável, que o cara tem que se tornar sócio de empresa em desenvolvimento e tem que ter no mínimo 90%, né? Vou sair, galera. Valeu, Robson. Um abraço. Boa noite. Obrigado. Tudo de bom. Então, o FIP tem 90% no mínimo investido numa empresa, né?
Ele é um fundo de renda fixa e aberto, de renda variável e aberto, de renda fixa e fechado, de renda variável e fechado. Né? Eu já falei que é de renda variável, né? Então, eu já ajudei vocês, né? Ficamos com a B e com a D, né? Mas ele é aberto ou fechado? Aqui, ó. Letra D, fechado. Fechado. Então, letra D, variável e fechado, tá? A maioria desses fundos mais diferentes, assim, são fechados, né? Fundo imobiliário é fechado, fundo de investimento e participações também é fechado, tá bom? Daí já tem, fica mais fácil para vocês lembrar. Aqui tem os gabaritos dos testes na apostila e aqui o gabarito comentado, que